Aos 80 anos, com as mãos marcadas pelo tempo e os olhos que já viram tanto, sento-me aqui nesta tarde para contar uma história que moldou quem me tornei. É uma história sobre raiva, sobre arrependimento e sobre uma das lições mais valiosas que aprendi em toda a minha longa jornada pela vida. Era o ano de 1962, eu tinha apenas 17 anos e acabara de herdar uma pequena propriedade rural de meu avô, no interior de Minas Gerais. Naquela época, eu me considerava um jovem esperto, cheio de energia e determinação. Meu orgulho era um magnífico gavião que havia treinado desde filhote. Uma ave de rapina de beleza incomparável, com penas que brilhavam como bronze ao sol e olhos penetrantes que pareciam enxergar além do horizonte. Aquele gavião não era apenas um animal para mim, era meu companheiro, meu parceiro de caça, minha fonte de orgulho diante dos outros fazendeiros da região. Eu havia dedicado 2 anos inteiros ao seu treinamento, levantando antes do amanhecer para trabalhar com ele, ensinando-lhe a voar alto, a caçar com precisão e a sempre retornar ao meu punho quando eu o chamasse. Era uma parceria perfeita, ou pelo menos assim eu acreditava. Naquele dia fatídico de agosto, o sol castigava impiedosamente a terra seca. Havia meses sem chuva, e a preocupação com a seca dominava os pensamentos de todos nós, jovens e velhos. Eu havia saído cedo para uma caçada, esperando conseguir alguma carne fresca para complementar nossa mesa, cada vez mais escassa. O gavião estava particularmente ativo naquela manhã, voando em círculos elegantes acima de minha cabeça, suas asas cortando o ar quente com graciosidade. Após algumas horas de caminhada sob o sol escaldante, a sede começou a apertar minha garganta como uma mão de ferro. Meus lábios estavam ressecados e sentia que a língua havia se transformado em couro curtido. Foi então que avistei, a uma distância considerável, o que parecia ser um pequeno córrego, serpenteando entre as pedras, em uma depressão do terreno. Meu coração saltou de alegria e apressei o passo, o gavião acompanhando meu movimento com seus voos rasantes. Quando finalmente cheguei ao local, descobri que não se tratava bem de um córrego, mas sim de uma pequena nascente que gotejava lentamente entre as rochas, formando uma pequena poça de água cristalina. Não era muito, mas seria suficiente para saciar minha sede desesperadora. Ajoelhei-me ao lado da poça e comecei a formar uma pequena concha com as mãos para beber. Foi nesse momento que meu gavião, meu fiel companheiro, fez algo completamente inesperado. Num mergulho súbito e violento, ele se lançou diretamente sobre minhas mãos, derrubando a água que eu estava prestes a levar aos lábios. A água escorreu entre meus dedos, perdendo-se na terra seca. Inicialmente, pensei que fosse algum tipo de brincadeira, ou talvez um acidente. Ri nervosamente e voltei a formar a concha com as mãos, abaixando-me novamente para colher a água preciosa. Mas antes que pudesse sequer aproximar as mãos dos lábios, o gavião atacou novamente, mais violentamente desta vez, suas garras roçando minha pele e derrubando mais uma vez a água que tanto desejava. A irritação começou a crescer em meu peito como uma fogueira alimentada por vento seco. Que tipo de comportamento era aquele? Depois de anos de treinamento, de cuidado, de dedicação, meu próprio gavião estava me impedindo de beber água quando eu mais precisava? Tentei mais uma vez, agora com movimentos mais rápidos, esperando conseguir beber antes que ele pudesse interferir. Mais uma vez, o ataque veio, preciso e determinado. As garras do gavião não apenas derrubaram a água, mas deixaram arranhões em minhas mãos. A dor física se somou à frustração crescente, e senti a raiva começar a ferver em minha alma como água em uma panela no fogo maldito Animel. Gritei, minha voz ecoando pelas pedras ao redor. Depois de tudo que fiz por você, é assim que me paga. Mas o gavião parecia impassível às minhas palavras, ásperas. Permanecia empoleirado em uma pedra próxima, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que não conseguia compreender. Havia algo em seu olhar que deveria ter me alertado, uma urgência, uma tentativa desesperada de comunicação que minha raiva crescente não me permitia enxergar. Tentei uma 4ª vez, agora com movimentos deliberadamente lentos, pensando que talvez pudesse enganá-lo, mas o resultado foi o mesmo. O gavião mergulhou sobre minhas mãos com ainda mais ferocidade, desta vez emitindo gritos agudos que reverberavam pelo vale silencioso. Foi quando a raiva tomou completamente conta de mim. A sede, o calor, a frustração, tudo se combinou em uma tempestade de fúria que nublou completamente minha razão. Sem pensar nas consequências, sem considerar anos de parceria e confiança mútua, peguei uma pedra do tamanho do meu punho
e no movimento impulsivo e brutal, arremessei-a contra meu fiel companheiro. A pedra encontrou seu alvo com uma precisão terrível. Ouvi o som abafado do impacto, seguido por um grito agudo de dor que me cortou a alma como uma lâmina afiada. O gavião caiu da pedra onde estava empoleirado, suas asas se debatendo freneticamente por alguns instantes antes de ficarem imóveis sobre a terra poeirenta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Não havia vento, não havia pássaros cantando, apenas o som da minha respiração pesada e o eco distante do meu próprio ato impensado. Aproximei-me lentamente do corpo imóvel do gavião, e foi então que a realidade do que havia feito começou a penetrar, através da névoa da raiva. Ali estava ele, meu companheiro de tantas manhãs, meu orgulho e alegria, morto por minha própria mão. Suas penas, que antes brilhavam como metal precioso, agora estavam manchadas de terra e sangue. Seus olhos, que sempre me fitavam com confiança e lealdade, agora estavam vidrados e vazios. Mas foi o que aconteceu em seguida que transformou aquele momento de arrependimento em uma lição que carregaria pelo resto da vida. Enquanto me ajoelhava ao lado do corpo sem vida do gavião, observei algo que me fez o sangue gelar nas veias. Da pequena poça onde eu tentara beber, começou a emergir uma serpente venenosa, longa e sinuosa, suas escamas brilhando sob a luz do sol. A cobra havia estado ali o tempo todo, oculta sob a superfície da água, e meu fiel gavião havia percebido sua presença. Todos aqueles ataques aparentemente agressivos, todas aquelas interferências que eu interpretara como traição ou brincadeira cruel, eram na verdade tentativas desesperadas de salvar minha vida. O gavião não estava tentando me impedir de beber por maldade ou capricho. Estava tentando me proteger de uma morte certa. Caí de joelhos ao lado do corpo do gavião, e as lágrimas começaram a escorrer por meu rosto, como a chuva que tanto desejávamos naquela estação seca. A magnitude do meu erro, a injustiça do que havia feito, me atingiu com uma força devastadora. Eu havia matado o único ser que tentara me salvar, e o fizera num momento de raiva cega e irrefletida. Permaneci ali por horas segurando o corpo inerte do gavião, sentindo o peso das consequências irreversíveis de minha ação impulsiva. O sol continuava sua jornada implacável pelo céu, mas eu mal notava o calor ou a sede que antes me consumiam. Tudo o que conseguia pensar era na lealdade inabalável daquela criatura magnífica e em como eu a havia atraído da forma mais brutal possível. Naquela tarde, carregando o corpo do gavião de volta para casa, fiz uma promessa solene a mim mesmo e à memória de meu companheiro morto. Jurei que nunca mais permitiria que a raiva controlasse minhas ações, que nunca mais agiria por impulso sem primeiro tentar compreender a situação completamente. Era uma lição cara demais para ser esquecida, paga com a vida de um ser inocente que não merecia tal destino. Nos anos que se seguiram, essa promessa foi testada inúmeras vezes. Houve momentos em que a raiva ameaçou me dominar novamente, quando conflitos familiares, problemas financeiros ou injustiças aparentes fizeram meu sangue ferver como naquela manhã fatídica. Mas sempre que sentia a familiar onda de fúria começar a crescer, a imagem do gavião morto retornava à minha mente, servindo como um freio poderoso contra a impulsividade. Aprendi a dar um passo atrás quando sentia a raiva se aproximar, a respirar fundo e a buscar compreender antes de reagir. Descobri que na grande maioria dos casos, aquilo que inicialmente me parecia uma afronta ou traição tinha explicações muito mais complexas e muitas vezes justificáveis. As pessoas, assim como o meu gavião, frequentemente agem por motivos que não são imediatamente aparentes, e julgá-las precipitadamente pode levar a injustiças terríveis. Esta lição moldou não apenas minha vida pessoal, mas também minha vida profissional e meus relacionamentos com a família. Quando meus filhos cresceram e começaram a fazer escolhas que eu não compreendia ou aprovava, lembrei-me do gavião e forcei-me a ouvir antes de julgar. Quando conflitos surgiam no trabalho ou na comunidade, busquei sempre entender as perspectivas de todos os envolvidos antes de formar uma opinião. Não posso dizer que nunca mais senti raiva desde aquele dia. Seria desonesto da minha parte fazer tal afirmação. A raiva é uma emoção humana natural e, em certas circunstâncias, até necessária. Mas aprendi a controlá-la, a canalizá-la de forma construtiva e, mais importante, a nunca, jamais, agir sob sua influência sem antes refletir cuidadosamente sobre as possíveis consequências. Agora, com 80 anos de vida e a perspectiva que apenas as décadas podem proporcionar, vejo claramente como aquela experiência dolorosa foi fundamental para me tornar o homem que sou hoje.
O gavião em sua morte me ensinou mais sobre vida, sobre paciência, sobre compreensão e sobre as consequências irreversíveis de nossas ações do que qualquer livro ou professor poderia ter feito. Quando observo as novas gerações, vejo muitos jovens cometendo os mesmos erros que cometi naquela manhã de agosto há tantos anos. Vejo a pressa em julgar, a rapidez em condenar, a facilidade com que a raiva toma controle de suas ações. Por isso, compartilho esta história sempre que posso, na esperança de que outros possam aprender com meu erro, sem precisar pagar o preço terrível que paguei. A lição que meu gavião me ensinou com sua vida e sua morte é simples, mas profunda. Nunca faça nada importante quando estiver com raiva. A raiva turva nossa visão, distorce nossa percepção da realidade e nos faz agir de maneiras que podem ser irreversivelmente prejudiciais. O que parece uma traição pode ser um ato de proteção. O que soa como um insulto pode ser um aviso. O que vemos como obstáculo pode ser uma salvação. Hoje, quando o sol se põe sobre as mesmas montanhas onde perdi meu fiel companheiro, ainda sinto uma pontada de tristeza pela vida que tirei tão precipitadamente. Mas essa tristeza vem acompanhada de gratidão pela lição aprendida e pela sabedoria conquistada através da dor. O gavião pode ter morrido naquela manhã distante, mas seu legado vive em cada decisão ponderada que tomo, em cada momento em que escolho a compreensão sobre a raiva, a paciência sobre a precipitação. Esta é a história que deixo para meus netos e para todos aqueles que tiverem paciência para ouvir um velho contar suas memórias. Que ela sirva como um farol em momentos de tempestade emocional, lembrando-nos de que as ações tomadas na raiva são quase sempre ações das quais nos arrependemos e que as consequências podem ser muito mais graves do que jamais imaginamos possível. Gostou da mensagem? Apoie o canal deixando seu comentário, seu like e compartilhando esse vídeo.